De volta ao Conexão TV Com e com um assunto polêmico. Ontem à tarde, a presidente Dilma Rousseff divulgou as mudanças nos cursos de medicina e também as regras do mais novo programa Mais Médicos, que busca ampliar o número de profissionais em todo o país. Mas o que vem chamando a atenção de todos são os 2 anos a mais no curso, onde o aluno vai precisar passar pelo SUS, no Sistema Único de Saúde, entre outros aspectos. A nova medida gera polêmica entre os acadêmicos. Este grupo da primeira fase de medicina da UFSC acredita que a mudança fere alguns direitos do profissional. Existem várias interrogações e dúvidas sobre o assunto, mas parece algo um pouco imposto demais e a gente conversou assim, não viu com uma maneira certa de se vincular o profissional da saúde, o profissional médico, ao Sistema Único de Saúde. Eu vejo que não vai resolver o problema do SUS. As pessoas podem querer, os estudantes, né, saindo do último período, vão querer ir todos para o HU, que tem uma estrutura boa, e no final das contas o interior, que precisa mesmo de médicos, não vão ter, né? Não vai resolver o problema. Para esse médico formado há 3 anos, a medida está sendo aplicada de forma autoritária e o resultado pode não ser o esperado. Não tem cabimento nenhum esse segmento de 2 anos a mais num curso que já é tão desgastante, tão longo. Com certeza essas medidas do governo não vão atender o que a população quer. E a médio e longo prazo a gente vai ver que se diagnosticou de forma errada, está tentando tratar essa falta de médicos de forma errada. Entre as mudanças estão a contratação de médicos estrangeiros para atender as regiões com falta de profissionais, abertura de vagas para médicos em regiões carentes, com direito à Bolsa Federal de R$10 mil, a criação de mais 11 mil novas vagas para a graduação em medicina até 2017. A partir de 2015, os alunos do curso de medicina terão a grade curricular ampliada de 6 para 8 anos e precisarão trabalhar no Sistema Único de Saúde. A notícia surpreendeu a classe acadêmica, que ainda está em dúvida sobre a determinação. Isso pode ser uma das soluções para o sistema público de saúde no Brasil, essa retribuição que o aluno faria. Mas eu não sei se essa estratégia vai ser a melhor estratégia, principalmente em termos de longo prazo, já que a gente poderia aproveitar essa oportunidade para tornar essa uma medida definitiva. Bom, e para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos o presidente da Associação Catarinense de Medicina, Dr. Agnel José Bastian Júnior, que está aqui conosco. Dr. Agnel, mais uma vez, obrigado por participar. Obrigado. Boa também. Noite. Boa noite, Felipe. Bom, já havia a polêmica da importação de médicos estrangeiros. No primeiro momento falou-se de médicos de Cuba e outros países. Agora, a inclusão desses 2 anos a mais no currículo de medicina. E a minha pergunta é o seguinte: às vezes especialistas criticam justamente o Sistema Único de Saúde, o SUS, quanto à estrutura, quanto à capacidade de atendimento. Será que é um lugar mais adequado para manter esses alunos por mais 2 anos para tentar aprender alguma coisa? Felipe, isso é, na visão das entidades médicas, um absurdo, né? Onde é que estão as medidas estruturantes do Sistema Único de Saúde? Nós estamos cansados de dizer que o SUS é o projeto de saúde pública mais bonito do mundo. As entidades médicas defendem o SUS do jeito que ele foi desenhado. Onde é que está o financiamento do SUS? Onde é que estão os 10% do PIB desse país, que é o 6º PIB do mundo, investido na área da saúde? O dinheiro, onde é que está o investimento do governo federal na saúde? Tem município botando 30% da sua verba em saúde, para cobrir o buraco que é deixado pelo investimento federal. Onde é que está o investimento estruturante em condições de atendimento nas cidades pequenas? Onde é que está o projeto de fixar o médico nessas regiões? Então, assim, o que o povo pediu quando foi para as ruas? Foi um tapa-buraco? Foi um curativo mal feito num problema gravíssimo de desassistência? Ou foi uma reestruturação da saúde e acesso igualitário a uma saúde que funcione? Reestruturada, que funciona de forma sincronizada nas suas diversas etapas de complexidade. Ora, gente, botar um estudante de medicina para tomar conta da medicina, dos cuidados médicos de uma população que já é carente de tudo, que não tem recurso financeiro, não tem recurso hospitalar nenhum naquela região, e deixar o estudante de medicina se virar sozinho, isso chega a ser covarde, sabe? Sim. É uma medida completamente aquém daquilo que nós defendemos, entre outras coisas, como carro-chefe da reestruturação da saúde. Investimento financeiro adequado, 10%, portanto, do PIB na área da saúde, e o plano de carreira para os funcionários, para os profissionais da área da saúde.
né? A começar pelo médico, mas a gente entende que isso deve ser para todos, né? Sim. Veja, existem mais de 20 profissões no Brasil que têm plano de carreira. O delegado de polícia tem plano de carreira. O fiscal da Receita Federal tem plano de carreira. E essas pessoas, elas trabalham nos locais para onde são designadas porque isso faz parte da sua atividade, da sua carreira, da construção da sua carreira. É isso que fixa o profissional, é que faz com que sempre haja um profissional disposto a trabalhar naquela região. Quando ele dali sair, vai haver outro que está naquele ponto da sua carreira pronto para chegar e ocupar aquele posto. Vamos acionar o Rafael Martini, lá na redação do DC, que também tem questionamento para fazer sobre esse assunto, inclusive, Martini. Eu gostaria de saber do senhor, doutor, se em algum momento o Palácio do Planalto, ou algum emissário, porque me parece eles estão conseguindo fazer o quanto ladeira abaixo, né, nas propostas deles, é uma coisa impressionante. Mas em algum momento eles convocaram as entidades representativas da classe médica para discutir esse assunto, essa questão da importação de médicos, agora essa questão dos estudantes, ou se mais uma vez foi uma decisão tomada lá por meia dúzia lá no Planalto e simplesmente soltaram sem nenhum tipo de discussão. Martins, excelente pergunta. As entidades médicas se convocam para isso. Elas estão diuturnamente lá na frente dos locais onde isso se discute e se oferecendo para ajudar a construir uma solução que seja decente, né? Isso que está eclodindo agora como um problema que está, inclusive, assustando a sociedade. Nós nos entendemos nessa questão, Martini, como defensores da sociedade. Isso vai trazer um risco óbvio para a gente, para as pessoas. Você imagina um indivíduo recém-saído da faculdade de medicina, ou melhor, nem saído, porque ele ainda continuar na condição de aluno, a atender urgência e emergência de uma população desassistida, que é onde precisa estar um médico que tenha pelo menos alguma vivência já de atendimento de casos graves. Mas as entidades médicas têm sim se disposto a colaborar, a construir uma solução pensada, inteligente, estruturante, justa, né? E isso a gente vem tentando formatar isso há bastante tempo junto ao Ministério da Saúde. Vale dizer que o ministro da Saúde é médico, né? E assim, sofreu recentemente o repúdio público de todas as entidades médicas do Brasil, não é? Então, isso é muito grave, sabe, Martini? Isso é muito grave porque, claro que cabe ao governo a prerrogativa de tomar a iniciativa de uma série de coisas, ao Executivo, de fazer, de construir soluções para os problemas sociais do Brasil. Agora, as entidades que entendem como é que a coisa precisa ser construída, elas precisam ser ouvidas, né? E há um movimento constante e ininterrupto de todas as entidades médicas à disposição do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação e da nossa presidente para criar essa solução. Tanto que na pauta das entidades médicas e do discurso das entidades médicas já existem as soluções apontadas. Claro que emergencialmente, do ponto de vista de contingência, algumas coisas pontuais podem ser ainda ajeitadas, sim, mas onde é que estão as propostas estruturantes? Sim. Né? Que é plano de carreira para profissionais da saúde e o dinheiro do governo federal no SUS. O SUS está subfinanciado. E isso, se nós formos pensar do ponto de vista até da nossa Constituição, nós estamos vivendo uma condição de inconstitucionalidade na saúde pública do Brasil. As pessoas estão morrendo por falta de assistência. Quem é que responde por isso? Não é? Sim. Hoje à tarde o senhor participou da cerimônia da posse da nova secretária de saúde aqui de Santa Catarina. Ela não tem responsabilidade direta sobre esses médicos estrangeiros aí, a nossa pauta partiu daí, mas eu gostaria de saber também a sua opinião, enquanto ACM, desse novo nome na gestão da saúde aqui de Santa Catarina. Veja, a gente recebe... Eu vou fazer um preâmbulo nisso, Felipe, para dizer o seguinte: a ACM tem sido muito crítica, às vezes até duramente crítica com relação às ações da Secretaria de Saúde do nosso Estado. Mas essa crítica ela tem sempre o intuito de ser construtiva. Agora chega um novo nome, uma pessoa que está trazida pelo gestor para assumir a Secretaria da Saúde. É claro que entendemos que a gente, no que puder ajudar, do ponto de vista da classe médica representada, então, pelas entidades catarinenses, a gente vai ajudar. Gostaríamos, claro, que as entidades médicas fossem ouvidas na escolha do nome do secretário da Saúde. Nos parece óbvio isso, né? Por outra parte, não é isso que vai fazer com que nós não nos coloquemos à disposição para ajudar na construção das soluções da saúde do Estado
Santa Catarina. Então, as entidades médicas são parceiras sempre do Executivo para construir o que vier de bom, no nome de quem quer que seja, não é? Então, estive lá na posse, sim, me apresentei à secretária da Saúde e esperamos que essa situação, que no Estado também não é boa, não é? Da condição de funcionamento precário dos nossos hospitais públicos, que isso mude. E no que as entidades médicas puderem ajudar, na construção de soluções, do ponto de vista de ideias de estruturação, de força de trabalho mesmo, nós estamos à disposição, sim, somos parceiros nisso. Muito bem. Deixa eu pedir para o Martini um último questionamento, a gente tem 1 minutinho mais ou menos, então um último questionamento breve do Rafael Martini lá no DC. Doutor, para vocês, médicos, profissionais que trabalham para que trabalham na área da saúde pública, o que é pior? A falta de estrutura, a falta de condições ou a questão da tabela SUS, que hoje é absolutamente insuficiente? Qual o principal problema para o médico exercer a sua atividade com um mínimo de dignidade no serviço público, especificamente? Na emergência, na urgência dos hospitais públicos, por exemplo? Pergunta difícil, Martins, porque as duas coisas são péssimas, as duas são terríveis. Quer ver? A falta de... a tabela defasada do SUS faz com que a estrutura emprestada ao serviço público pelos hospitais filantrópicos esteja tirando o time. Tem hospital filantrópico falindo. Por quê? Porque o que o SUS paga não é suficiente para pagar nem o custo do atendimento. Muito menos dá algum retorno financeiro de reinvestimento para o hospital filantrópico. Sim. Não é? E a falta de recursos, ela inviabiliza a medicina de qualidade, a medicina bem feita. Há pouco nós vimos num depoimento no jornal de que o médico brasileiro está dependente de parafernálias eletrônicas. Gente, nós estamos fazendo medicina do século XXI e não do século XIX. Existem parafernálias eletrônicas que são equipamentos absolutamente necessários a uma medicina bem feita, de boa qualidade, minimamente eficiente. Né? Estamos falando aí de laboratório básico, estamos falando aí de aparelho de ultrassom para fazer um diagnóstico de imagem muito simples, estamos falando de aparelho de raio-x. Né? Então, a falta de estrutura, Martini, faz com que o médico, em muitos locais desse do Brasil, tenha que trabalhar com a caneta, o estetoscópio e um termômetro. Ele vai necessariamente fazer medicina do século XIX. Sim. Nós não podemos defender isso para as pessoas. Isso é medicina de última categoria para as pessoas pobres. Né? Se for entendido dessa forma, isso é injusto. As entidades médicas e a sociedade constituída não pode aceitar isso de forma pacífica e achar que isso está certo. Doutor Agnel, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco, Obrigado, pelos esclarecimentos. Boa noite. Muito boa noite, obrigado. Obrigado. E daqui a pouco, depois do intervalo, em Joinville, a saúde, o assunto ainda é saúde, mas aí dos bichinhos, do zoo botânico da cidade, tem dado muita discussão. A gente volta em instantes para falar sobre isso.